Você já percebeu que ao nosso redor existem diversas coisas que a gente mede e conta o tempo todo? Pois essas coisas são chamadas na matemática de grandeza. Fica comigo que eu vou te mostrar quais são e qual é a relação entre elas. E como eu te falei, existem diversas coisas no nosso dia a dia que a gente conta e mede o tempo todo, como por exemplo, as horas, os dias, o preço de alguma coisa que a gente está a fim de comprar, o número de pessoas que a gente segue e que seguem a gente nas redes sociais. Então, como são muitas e uma diversidade muito grande, eu vou trazer um exemplo para a gente identificar as grandezas e a relação entre elas. Então, por exemplo, suponha aí que esses dois rapazes precisam ir entre esses dois pontos indicados no mapa, que é de 1,5 km. O primeiro rapaz, ele gasta 30 minutos para fazer esse trajeto de 1,5 km a uma velocidade de 3 km por hora. Já o segundo rapaz precisa fazer esse mesmo trajeto de 1,5 km e ele gasta 10 minutos estando a uma velocidade de 9 km por hora. Quais são as grandezas envolvidas nessa situação? Vamos tentar identificar quais são as grandezas. Observe que a primeira grandeza que podemos identificar aí é a grandeza distância, como foi indicado no mapa, uma distância de 1,5 km em que esses dois rapazes precisam percorrer. A segunda grandeza que a gente pode identificar aí é o tempo, em que o primeiro rapaz gastou 30 minutos para fazer esse trajeto e o segundo rapaz gastou 10 minutos. A terceira grandeza que a gente pode identificar nessa situação é a grandeza velocidade, em que o primeiro rapaz fez esse trajeto a uma velocidade de 3 km por hora e o segundo rapaz fez o trajeto a uma velocidade de 9 km por hora. Então a gente observou nesse exemplo que as grandezas envolvidas são tempo, distância e velocidade. Mas não adianta apenas identificar as grandezas, é preciso saber a relação entre essas grandezas. E a gente vai fazer a seguinte análise. Vamos primeiro analisar a questão do tempo e da distância. Perceba que quanto maior a distância, maior o tempo. Quanto menor a distância, menor o tempo. Isso caracteriza a relação entre as grandezas que a gente chama de diretamente proporcional. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, faz com que a outra aumente. Consequentemente, quando uma grandeza diminui, faz com que a outra também diminua. A outra relação que a gente pode analisar aí, no caso, é a questão da velocidade e do tempo. Então a gente vai perceber que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Isso caracteriza o tipo de relação que a gente chama de inversamente proporcional, ou seja, quando uma aumenta, faz com que a outra diminua e que quando uma diminui, faz com que a outra aumente. Então percebam que numa situação relativamente simples, conseguimos identificar as grandezas e a relação entre elas. Então organiza bem as ideias. A primeira coisa que deve ser feita é a identificação das grandezas. A segunda coisa é a relação entre essas grandezas. Te desafio a usar os conhecimentos que vimos hoje para resolver a seguinte situação. Suponha que você e outro colega produzem um vídeo para o YouTube em 4 dias. Essa produção envolve a captação e a edição. Em quantos dias você e mais 3 colegas produziriam esse mesmo vídeo? Responde aqui nos comentários, identifica quais são as grandezas dessa situação, qual é a relação entre essas grandezas e a resposta para o problema. Espero que tenham gostado, compartilha com teus colegas, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau!